Paz do Senhor, igreja, boa noite. Amém. Antes de começar com a segunda palavra, eu quero deixar um recado para vocês. A nossa igreja está fazendo oração segunda, quarta e sexta online pelo WhatsApp. Você pode entrar direto no grupo, ali orar, ouvir a oração, fazer seus pedidos. Não fique de fora desse momento ímpar. Segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite. Nesse horário todo mundo já está em casa, dá para ouvir a oração. Outra coisa, dia 19, 18, 19 e 20, nós teremos aqui uma programação da rede de homens. Aleluia. Será um culto que os homens vão estar comandando, mas é para toda a igreja, todo mundo está convidado, amém? Amém. Então, 18, 19 e 20 deste mês. Sabemos que algumas famílias estão de férias, estão viajando, que o Senhor possa alcançá-los também nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, que o Senhor hoje venha nos abençoando com a tua palavra, que o Senhor venha preparar o nosso coração, o nosso entendimento, para receber um pouco mais dos seus ensinamentos. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a entender esse tempo, nos ajuda a entender o que nós precisamos fazer, Senhor, para agradar o seu coração. Senhor, permanece conosco, Senhor. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa os que estão visitando, abençoa os que estão longe, que estão perto, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que essa palavra também alcance aqueles que estão ouvindo, assistindo essa palavra do culto, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá em João 12, versículo 20. Nós vamos hoje falar sobre uma conversa que Jesus teve com algumas pessoas. Enquanto você encontra aí João 12, eu vou falar aqui um pouco sobre o contexto, né? O contexto, Jesus havia ressuscitado Lázaro, né? Já no 4º dia, todo mundo sabe a história de Lázaro. Jesus, ele havia ressuscitado Lázaro no 4º dia, e Lázaro era prova viva do milagre messiânico. E por causa da ressurreição de Lázaro, desde quando todos ficaram sabendo disso, os fariseus juntaram com os sacerdotes, fizeram um conselho e eles queriam matar a Jesus. E é nesse contexto que a gente vai ver que eles não queriam perder nada. Os sacerdotes, eles tinham naquela época já uma vida boa. Nós vamos entender ali que teve um momento que Jesus quebra toda aquela venda ali na frente do templo. Existia um grande ganho. E quando ali a população começa a entender que Jesus, ele era o Messias por causa da ressurreição de Lázaro, os sacerdotes se juntam para tentar matar Jesus. E aí, nesse contexto, quando chega 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai até a Betânia. Jesus vai fazer uma visita a Lázaro. Jesus vai ceiar com eles. Jesus vai passar um tempo com eles, né? E até ali ele vai até a casa de Marta e de Maria. E no cenário nós vamos ver Lázaro sentado à mesa com Jesus, com seus discípulos. Marta, ela está servindo, e é esse momento onde Maria toma uma libra do nardo que o irmão acabou de pregar. E é interessante que ela vai derramar esse óleo sobre Jesus, ela vai enxugar ali com os cabelos, né? E existe um dos discípulos que vai reclamar, mas Jesus vai dizer: olha, ela está me preparando para um sacrifício. E nesse momento, né, no dia seguinte, depois desse encontro, Jesus, ele vai de volta a Jerusalém. Ele visita em Betânia toda aquela família que ele amava muito, e agora ele vai e volta para Jerusalém, né, ali no momento da Páscoa. E acontece a entrada triunfal nesse momento. Quando Jesus entra ali em Jerusalém, o povo já sabia do milagre messiânico, o povo já tinha consciência de que ele tinha ressuscitado Lázaro, né? E o que acontece? O povo começa
a cortar galhos de palmeiras. E aí começa a história da festa de Ramos. Eles pegam ramos e começam a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Aquele povo vai fazer isso, e isso vai irar cada vez mais aqueles que queriam tomar a vida de Jesus. E Jesus, sabendo que já era chegada a hora dele, né? Jesus vai fazer uma ceia mais íntima com os seus discípulos. Ele pede para os discípulos preparar um lugar, e os discípulos preparam, e Jesus vai cear com eles. E no momento em que está ceando, aí a gente vai entrar aqui na leitura desse contexto. Vamos ler? Agora que a gente já entendeu um pouco o cenário. João capítulo 12, versículo 20. Ora, alguns gregos, entre os que tinham ido a adorar o dia da festa, nestes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus responde dizendo: é chegado a minha hora, a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Aqui nós estamos entendendo eu vou seguir ainda com a leitura, mas esses dois versículos, versículo 20 e 22, né? Primeiro, nós vamos ver aqueles gregos pedindo para ver Jesus. Eles eram considerados prosélitos, eram gregos que já tinham se convertido ao judaísmo. Eles souberam da toda a história do Messias, e eles pedem para ter um momento com Jesus. E qual que foi a resposta de Jesus? Provavelmente esses gregos, eles eram discípulos de Filipe. Provavelmente quem pregou para eles foi Filipe, porque eles têm intimidade com Filipe. Eles vão pedir para Filipe: olha, eu quero falar com Jesus, eu quero conhecê-lo. Talvez eles ouviram só de ouvir falar, mas eles queriam conhecer pessoalmente a Jesus. E aí, nesse momento, quando eles pedem que quer ver Jesus, Jesus vai responder para eles agora. Eles pedem para ver Jesus. Por que eles pedem para ver Jesus? Lá em Ageu 2, no versículo 6 e 7, vai dizer que ele é o desejado das nações. E quando chegasse esse tempo, que as outras nações pedissem para ver Jesus, acreditassem em Jesus, Jesus já sabia que seria o tempo dele. Vamos ver aqui, mas deixa marcadinho aqui o capítulo 5, ok? Mas eu quero ali abrir Ageu, livro de Ageu, capítulo 2, eu vou ler o versículo 6 e 7. Olha a profecia de Ageu. Porque assim diz o Senhor, Ageu 2, 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca. Lembra no dia da morte de Jesus, do sacrifício, quando ele entregou a alma dele, o espírito dele, o que diz a palavra? Que a terra tremeu. Houve um grande tremor. E aqui essa profecia diz: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Aleluia! Assim diz o Senhor dos exércitos. Veja bem, Jesus agora, ele sabe dessa profecia, que ele é o desejado das nações,
né? E Jesus conhecia muito bem tudo isso. E por isso ele vai responder aqui agora no versículo 23 de João capítulo 12. É chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa é a resposta que Jesus dá, porque outras nações, outros povos já estavam seguindo Jesus. Esses gregos, eles eram homens letrados, eram homens estudiosos, eles também tinham a sua mitologia, eles tinham seus deuses, mas eles se converteram a Jesus, aquele entendimento. E aí aqui agora no versículo 23, Jesus já anuncia, olha, agora é a minha hora, agora é a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele está dizendo, agora é a hora de eu entregar o meu corpo. Jesus sabia o que ia acontecer. Vamos continuar lendo agora a partir do versículo 24, João 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus aqui é o grão de trigo. Ele está falando sobre o sacrifício que ele vai entregar em favor de muitos, né? Aliás, em favor de toda a humanidade. Todo aquele que crê e o receber será salvo. Versículo 25. Quem ama a vida, Jesus continua falando, quem ama a sua vida, perdê-la-á. A quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja bem, primeiro Jesus vai dizer que o grão de trigo tem que morrer, porque se ele não morrer, ele fica só. Então nós vamos entender aqui que sem a semeadura não há colheita. Primeiro ponto, nós temos que entender que Jesus aqui, ele está dizendo que ele é o trigo, que ele vai morrer e que ele vai dar muitos frutos. E todo aquele que entende que quer segui-lo tem que fazer a mesma coisa. Morrer para si mesmo. Morrer para a sua vontade. E aqui ele vai continuar dizendo, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas ao contrário, dá muitos frutos. Jesus, ele precisava morrer para nos salvar, amém? Amém. E aí, dando continuidade aqui ainda, versículo 27, ele vai dizer assim, agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Lembram lá em Lucas 22, quando ele diz, afasta de mim esse cálice. Ele está com a alma perturbada, aflita, porque ele sabe o sofrimento que ele vai passar. A palavra de Isaías diz que ele não tinha beleza nem formosura. Isaías está dizendo naquele momento do flagelo, porque ele foi ferido, ele foi machucado, cuspiram no rosto dele, puxaram-lhe a barba. Então ele foi chicoteado. Então você vai olhar um homem que acabou de sofrer tipo um linchamento, ele está todo deformado, você não vai ver beleza nele. Então Jesus sabia o que ele ia sofrer, Jesus sabia o que ele ia passar, e aqui ele está dizendo, a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso que eu vim, para esta hora. Ainda que a carne, o medo dele, gritou, ficou angustiado, ficou perturbado. Ele fala, minha alma está angustiada. Mas mesmo assim ele não voltou para trás. Ele decidiu como trigo morrer. Você pode pegar uma semente de qualquer fruto, de qualquer cereal e guardar. Não vai servir de nada se não cair no chão e não morrer da fruta. Então entenda que a semente, ela tem um propósito. É dar o fruto dela.
semente que Jesus deixou. Nós também vamos dar fruto. E aí ele vai dizendo também, se alguém me serve, siga-me. O que é o siga-me dele? Vai fazer a mesma pegada, a mesma caminhada, o mesmo passo que eu estou fazendo, vocês vão fazer. E aí ele ainda vai mais para frente. Depois dele dizer, Pai, salva-me desta hora, mas foi para isso que eu vim, foi para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, olha aqui o mistério. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, glória a Deus, e outra vez glorificarei. Aleluia. Quando Jesus desce as águas no batismo, o que se ouve? Uma voz do céu. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora, mais uma vez, na hora do sacrifício, do flagelo, todos vão ouvir. Então veio uma voz do céu, versículo 28. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aleluia. Então nós vamos entender aqui que Deus tem um propósito, desde Gênesis, do começo da queda, Deus tinha esse propósito, que chegaria o dia que aquele, o desejado das nações, aquele povo vinha esperando o Salvador desde o princípio, e agora ele estava no meio do povo, e ele diz, agora é chegada a hora do grão de trigo morrer. Se não morrer, não dá fruto. Abra sua Bíblia aí, Mateus 16. Dando continuidade aqui, nesse entendimento dessa palavra. Mateus capítulo 16. Eu vou ler o versículo 21 em diante. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, Jesus já tinha avisado aos discípulos. Continuando aqui a leitura, versículo 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas do homem. O Senhor repreende não a Pedro, mas o que está usando a boca de Pedro, o que está por trás de Pedro. Arreda de mim, Satanás. Porque Pedro, ele está igualzinho Satanás no dia da tentação, lá em Mateus 4, quando Jesus batiza, ele ouve a voz, esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Aí Jesus vai uns 40 dias lá no jejum, e Satanás vai tentá-lo, vai tentar tirar ele daquele propósito, vai fazer várias ofertas para ele. E agora que Satanás vai usar a boca de Pedro, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer na mão deles. Jesus sabia para que ele veio. Jesus sabia que ele era o trigo que tinha que morrer, porque senão não ia haver salvação. Então, desde o capítulo 21 até aqui no capítulo 23, Pedro está fazendo inconscientemente as coisas que Satanás fez lá, logo após o batismo, né? Estava tentando convencer Jesus de agir de outra maneira, não da maneira do Pai. E o que Jesus fala o tempo todo? Eu vim fazer a vontade do meu
Pai. Continuando aqui a leitura, eu parei agora no versículo 24, aqui ainda de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a si a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim: olha, para com o seu achismo, Pedro. Sabe? Pedro, obedece o propósito de Deus. Pedro, se você só obedecer, as coisas vão acontecer. Para de querer dar sua opinião própria. É isso aqui que o Senhor está dizendo para Pedro. E aí, versículo 25. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a uma alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Veja bem, Jesus tinha o propósito, fazer a vontade do Pai. No versículo 23, ele vai dizer, foi para isso que eu vim, né? E no 23 aqui ele vai dizer: arreda de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Sabe, amados, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ao invés de ouvir a voz de homens. Eu costumo dizer que Saul ele se perdeu porque ele parou de ouvir a voz de Deus e foi ouvir a opinião do povo, a opinião do soldado. Entenda, aqui Jesus, ele não arreda nem um minuto de fazer a vontade do Pai. Ele sabia o que ele ia passar. Ele diz: o grão de trigo tem que morrer para dar fruto. Você, Satanás, não cogita as coisas de Deus. Você não sabe o propósito de Deus. Você só sabe das coisas deste mundo, as coisas dos homens. E aqui no versículo 24 e 26, ele vai dizer: cada um carrega a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo? Morra com a sua vontade, morra com a sua opinião, recebe a vontade de Deus, pratica a vontade de Deus. É isso que o Senhor está falando. De que adianta você ganhar o mundo, ser famoso? De que adianta se você vai perder sua alma lá na frente? Você vai perder a salvação quando você para de ouvir e obedecer o que Deus está dando a direção. Pastor, eu não sei o que Deus está falando. Leia a Bíblia que você vai entender. Vai. É só ler, está tudo ali. É nosso manual. Se eu começo a entender o que Deus quer de mim, eu não vou errar o caminho, eu não vou perder a salvação, eu não vou negociar com Satanás, eu não vou querer agradar os amigos mais do que agradar a Deus. Muitas vezes as pessoas preferem agradar aos amigos, aos parentes, do que agradar a Deus, e aí perde a sua alma. O grão de trigo tem que morrer. A semente, ela veio para isso. O grão, ele gera o quê? O trigo. O trigo gera o quê? O pão. O pão é quem? Jesus, o pão da vida. Então, quando eu decido morrer, eu decido viver eternamente com Ele. A palavra diz que muitos nem conhecerão a morte. Na volta dele, muitos nem conhecerão a morte. Eu quero estar preparada, seja por retorno, seja Ele me chamar somente se eu morrer antes, seja na hora da busca dele, do retorno dele. A palavra garante que ele vem buscar a noiva. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que ser igual a Jesus. Se eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que ser igual a esse grão de trigo.
A vontade do meu Pai é maior do que a minha. Diga aí, a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai É maior do que a minha. é maior do que a minha. Exatamente. Glória a Deus. Nós temos que entender o que o nosso Pai espera de nós. Deus esperava que Jesus morresse como trigo. Deus esperasse que Ele entregasse até a última gota do seu sangue para nos salvar. Isso é tão precioso. É tão precioso que se a gente entender que hoje, se eu estou aqui e entrar uma pessoa para me matar e outro entrar e dar vida por minha vida, esse é o valor. Jesus, Ele colocou-se na nossa frente para morrer em nosso lugar. Seguir Jesus é romper com o velho homem, os velhos costumes, deixar a minha vontade fazer a dele. Quantas vezes a gente escolhe mais fazer a nossa vontade e depois a gente até arrepende, porque, poxa, eu perdi isso, perdi aquilo, e eu fiz isso e não deu em nada. Seguir Jesus é você fazer uma escolha. E uma escolha também, ele vai apontar um compromisso. E aqui esses homens, esses discípulos, eles eram compromissados com Jesus. Ainda que o inimigo os tentasse, mas eles se comprometeram com Jesus até o final. Ainda que na hora do aperto, muitos correram, Pedro negou Jesus, mas depois eles voltam, eles se reconciliam com o Senhor. Entenda que Jesus, você não vai achar na Bíblia nenhum lugar Jesus falando, construa prédio, construa rua. A única coisa que Jesus nos indicou, pregar o Evangelho, fazer discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a única coisa que ele disse a mais, eu edificarei a minha igreja. Esse é o papel do cristão hoje. Porque se nós somos discípulos dele, nós seguimos a mesma pegada dele. Se eu sou trigo, eu tenho que morrer também. Negar a nós mesmos. Porque é dois caminhos. Ou eu nego a minha vontade, ou eu nego a Jesus. Não tem outro. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Andamos no caminho, ou andamos errando. Jesus é o caminho, Jesus é o pão da vida, amém? Amém. Então, Jesus vai falar sobre a igreja, Jesus vai falar sobre andar com ele. Então não tem sentido eu não ter esse compromisso. Porque o que importa, se eu decido ser uma pessoa cristã, eu decido dizer que Jesus me salvou e ele é o meu caminho, eu preciso andar nesse caminho. O nosso compromisso é com o Pai. Assim como Jesus foi compromissado com o Pai. E ele veio e mostrou que era possível. Nós saímos do Pai e voltaremos para o Pai. Como voltaremos? O que nós entregaremos ao Senhor? Ah, Senhor, o Senhor mandou Jesus, que derramou sangue por mim, mas eu continuei pecando, mesmo sabendo que eu tinha a oportunidade de parar de pecar, de abrir mão da minha vontade. É fácil abrir mão da minha vontade? Claro que não. Mas eu tenho que morrer todo dia para a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E é por isso que de imediato, muitas vezes a gente só enxerga o sofrimento, a dor, a dificuldade, mas a vitória vem quando eu caminho no propósito com Deus. É Ele que está abrindo, aplanando o caminho para eu caminhar. Então eu não preciso olhar a dor, o sofrimento faz parte. O sofrimento, a dor
nos faz crescer também, nos faz colocar no lugar do outro, até empatia, até amor. Mas eu preciso dizer, Senhor, hoje, só hoje eu abro mão da minha vontade para fazer a sua. Amanhã de novo a mesma coisa, e depois de amanhã e depois. E eu começo a andar em novidade de vida, porque eu não sou mais aquele homem, aquela mulher pecador. Agora eu sou uma pessoa que tem uma vida nova em Cristo, amém? Amém. Então morrer, o grão de trigo tem que morrer. E hoje eu te convido a fazer isso. Compromisso com a obra de Deus. Aleluia. Você desenvolver a sua fé, a sua forma de encarar a sua vida de cristã. Primeira coisa que vai fazer aí esse compromisso é tratar o nosso caráter. Quando nós assumimos um compromisso verdadeiro com o Senhor, Ele vai tratar o nosso caráter, Ele vai trabalhar a nossa fé, Ele vai nos ensinar a ter disciplina espiritual, porque eu começo a botar a minha carne no lugar, porque a minha carne quer que eu viva, mas o Senhor diz, eu tenho que morrer para mim mesmo, e viver as coisas que agora Ele tem nos ensinado. Ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a vida. Se você ir por aqui, você vai caminhar e vai ter vida em abundância e vida eterna. Mas se você ir pela sua vontade, você vai estar descendo num abismo que chama outro abismo cada vez mais profundo. Então eu tenho essa livre escolha. A igreja poderia estar lotada, mas muitos escolhem estar lá fora. Aí no grande dia, o Senhor vai dizer o quê? Não vos conheço. Senhor, abre a porta. Eu fui na igreja, de vez em quando eu dava uma oferta, de vez em quando eu via os líderes, os pastores pregar. O Senhor vai dizer, arreda de mim, eu não te conheço. Porque se você não anda com a pessoa, você não vive com a pessoa, como que você quer que a pessoa abra uma porta? Alguém aqui abre porta para estranho? Ninguém abre porta para estranho. A minha porta da minha casa é aberta para quem eu conheço. Quem eu não conheço e bate na porta é do portão para fora. Eu não vou pôr uma pessoa que eu não conheço dentro da minha casa. E é isso que Jesus está ensinando para nós. Precisamos realmente entender isso. A graça, ela não nos deixa permanecer no pecado. A graça de Deus, o sacrifício do Senhor, Ele vai nos ensinar a abrir mão da nossa vontade. E a graça nos livra do pecado. Porque o tempo todo nós temos o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo vai falando, filha, não faz isso, vai por aqui. Não faz isso, vai por ali. Precisamos estar conectados com o Senhor para ouvir a voz do Espírito Santo. Romanos 6. Vamos lá no Romanos 6. Versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, mas o que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Então o que ele está dizendo, se você já batizou, aquele símbolo de você mergulhar na água e sair, você está dizendo para o mundo, para o reino espiritual e para a terra, eu morri para o mundo e nasci para Jesus. Esse é o símbolo do batismo. Então ele está dizendo aqui, afirmando, você que foi batizado, você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Entenda, o Senhor chama nessa noite para você morrer e fazer a vontade do Senhor. Porque até aqui, se você andou só pela sua vontade, você só teve dor de cabeça. Você não viu o milagre do Pai. Você não viu a vitória verdadeira. Entenda, o Senhor te chama.
E o dia que você morrer não vai ter mais jeito. Nós precisamos escolher andar em novidade de vida hoje. Morrer para o mundo e nascer para Cristo hoje. Eu vou encerrar aqui lendo Hebreus. Eu quero convidar a equipe do louvor para vir fazer um fundo aqui. Hebreus capítulo 9. Falando ainda sobre a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E esse juízo é do justo juiz. Não vai ter jeitinho, entenda. Seguindo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperavam para a salvação. Entenda, o Senhor hoje, Ele te chama para você morrer. Morrer para a sua vontade, para as suas decisões. Às vezes, amados, nós temos medo de falar assim, eu não vou assumir esse compromisso com Jesus porque é muito pesado. Mas, amados, é só pela graça. O fato de você se levantar e falar, eu recebo o Senhor Jesus como meu único Senhor diante da congregação, você está declarando para o céu e para a terra que você é dele. E aí você toma a decisão de batizar. E aí não tem mais volta. Porque todo que crê, confessa e batiza é salvo. E aí diante do Senhor, no dia aqui que nós falamos aqui, de Hebreus 9, que é dado o homem, morreu uma vez só e depois vem o juízo. Na hora do juízo vai ter o sangue de Jesus. Vai ter Jesus, o nosso fiel advogado na nossa frente, dizendo, Pai, eu morri por ela. Eu morri por ele. Pai, eles me confessaram diante dos homens lá na terra. Pai, não deixa, Senhor, eles terem a danação eterna. Porque foi por eles que eu morri quando eu fui um trigo lá na terra. E eles, como trigo, morreram também pela vontade deles. E viveram na minha vontade. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Mas hoje é o dia de morrer. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Todas as minhas pregações eu tenho chamado as pessoas a aceitarem Jesus. Hoje é o dia de dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, faça a sua vontade em mim. Senhor, eu quero morrer por meu achismo. Feche os olhos agora. Comece a orar, passar a sua vida ali. Você, como trigo, precisa morrer para a sua vontade, para o seu achismo, para a sua opinião. Comece a olhar para a cruz. Comece a olhar para Jesus. Diga, Senhor, que a brasa do teu altar me toque agora, nesta hora. Senhor, eu não quero me perder. Eu não quero ser como uma semente que fica só. Eu quero, Senhor, morrer hoje para a minha vontade, para os meus medos. Hoje, Senhor, eu quero declarar que eu sou seu. Eu decidi ser seu. Papai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que a tua congregação, Senhor, entenda, Senhor, que há só uma morte e depois vem o juízo. Que nós possamos ser encontrados, Senhor, embaixo do teu santo sangue, porque o seu santo sangue nos livra do pecado e da morte. Oh, Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Fiquem
pé, vamos adorar ao Senhor, agradecer a Ele pelo sangue derramado por nós, pelo sacrifício, por Ele ter morrido na cruz, por Ele ser o trigo que morreu e dá fruto até hoje. Ah, Senhor, nós somos livres, Senhor. Livres da acusação do pecado, porque o Senhor entrou na nossa frente na hora da nossa morte. E o Senhor morreu por mim. O Senhor morreu pela sua igreja, pela sua noiva. Que essa palavra hoje vá de encontro ao seu coração. Que essa palavra hoje mude realmente. E se você agora sentiu a brasa do altar queimar em seu coração, e você quer declarar Jesus aqui, para aqueles que estão no reino espiritual e para a tua igreja, se você quiser dizer: Senhor, eu estou aqui, eu te aceito, venha à frente. Se você quer morrer para você mesmo, para a sua vontade, venha à frente. Nós vamos orar por você, porque foi para isso que o Senhor veio morrer, por causa disso. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu sangue nos lava e nos deixa mais alvo que a neve, Senhor. O teu sangue me purificou de todos os meus pecados, e por isso, Senhor, no grande dia, o Senhor me verá alvo como a neve. Aleluia, Jesus. Chega. Vamos adorar o Senhor.
cheio de perseverança. Ei, chega. Chega. Oh, Espírito Santo, vai movendo agora a sua igreja. Vai movendo a sua igreja, Jesus.